Dr. Eduardo Guariglia, Dr. Eduardo Fontana Guariglia, e essa é a nossa live sobre a importância das PICs na promoção da saúde. Eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho, para aguardar o pessoal entrar, enfim, fazer aquela apresentação, aquecer os motores, né? Preparar a voz. Bom dia, bom dia. Com muita satisfação, muita alegria que estou aqui hoje, domingão de manhã, faltando 2 semanas para o grande dia, que é dia 22 de outubro. Essa live tem essa intenção, né, de aquecer aí os motores, preparar o terreno para o nosso evento aqui em São José dos Campos, no Parque Vicentina Aranha, no dia 22 de outubro, das 8h30 da manhã às 18 horas, que é a primeira Expo PICs, PICs no Parque, que a princípio vai ser muito legal, porque foi uma programação preparada com muito carinho, com muito amor, que tem uma intenção, que tem um propósito por trás, um objetivo dentro da estruturação da programação ao longo do dia. Espero que todos vocês possam estar com a gente nesse dia, nessa data. Lembrando que o evento é gratuito, na verdade a gente solicita 2 quilos de alimento não perecível para doação, para quem vier presencial, que vai ser um prazer, né? Teremos atividades práticas e mesas de discussão, a programação está aqui na página do Instagram, mas ele também será transmitido ao vivo, gratuitamente. A ideia é fazer pelo YouTube e pelo Instagram. Tá? Tem um canal do YouTube oficial da Expo PICs, entrem lá, se inscrevam, para já ficarem ligados. Tem aqui a página do Instagram. O material ficará arquivado também para acessar posteriormente. Hoje em dia a gente tem essa facilidade. Tá? Bom, estou aguardando a Cristiane Matos, nossa convidada. Eu não sei se fui eu que convidei ela ou ela que me convidou. Grande apoiadora aí, incentivadora, né? Tá dando uma força muito grande, muito importante para o nosso evento. Não sei, a Ruth está falando que ela está sem som. Eu não sei, se mais alguém tiver, por favor avise. Tá? A princípio aqui está tudo em ordem. A Cristiane entrou, então vou chamá-la aqui para compor. Peraí que eu sempre me perco nessa hora. Aqui, pronto. Agora foi. Ixi, Maria. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo Tudo bem, jóia? Eduardo? Tudo ótimo, tudo perfeito. Seja bem-vinda. Estava Obrigada. aqui começando. Como é que estão as coisas aí em Brasília? Como é que está o tempo aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem por aqui. Hoje o tempo um pouco nublado. Aqui também fez sol bastante ontem, mas hoje está esquisitinho. Bom, deixa eu apresentar essa doutora Cristiane Matos. Para quem não conhece, ela é biomédica de formação, aliás, biomedicina está avançando a passos largos dentro das PICs, e ela é a coordenadora nacional das PICs no Ministério da Saúde, lá em Brasília. Tá? Então, um grande honra, um grande privilégio ter você aqui para falar desse evento. Eu sou o Dr. Eduardo Fontana Guariglia, vocês já me conhecem, acho que eu não preciso me apresentar. Tudo bem? E aí, como é que está a expectativa aí para o nosso evento? Bem, Eduardo, primeiro, obrigada pelo convite, né? Estamos aqui, né, em horário extra, digamos assim, das nossas atividades comuns, né, no domingo. Dá bom dia para quem está nos assistindo, né, para quem vai assistir posteriormente. É, Bem, as minhas expectativas com relação ao evento, de fato, são muito boas, né? Eu vejo assim que você e toda a equipe que está trabalhando nisso, né? Que eu imagino que devam ser muitas pessoas, né? Tiveram aí uma sacada assim bem interessante, né? Porque essa história de colocar as PICs numa perspectiva de promoção da saúde, numa perspectiva também de
ampliar o que são as PICs para a população em si, isso é muito interessante, né? E do meu ponto de vista, eu fico assim também um pouquinho curiosa assim, até para saber como foi que surgiu essa ideia, né? Como foi que você teve essa ideia? Porque, de fato, se essa ideia cola, né, entre aspas, eu acho que vai ser maravilhoso, né? Maravilhoso e quem sabe, né, poder expandir isso não só para São José, né, ter outras edições, mas quem sabe também para outras cidades no Brasil, né? Então também que fiquei um pouquinho curiosa para saber. Eu vou fazer um pouco de suspense, porque eu acho que a convidada de honra aqui hoje é você. Então eu quero que você fale. Eu vou responder, né? Lógico, essa história é engraçada, é curiosa. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente das PICs, para quem já está aí. É engraçado, né? Porque tem a ver com a sua pergunta, na verdade, você sabe, a gente conversa bastante. As pessoas não conhecem as PICs, né? É engraçado isso, mesmo praticantes de técnicas, às vezes conheço pessoas que, né, vou dar um exemplo, conhece a constelação, é reikiano, professor de yoga e fala assim, o que que são as PICs? Eu falo, nossa, caramba, tem algo errado. Então conta pra gente um pouco das PICs, aí uma breve trajetória, sem dar spoiler, porque a gente vai ter esse espaço no evento também, no dia 22, mas para dar aquele gostinho, assim, conta um pouco aí, por favor. Ok. Hi, Jimmy, bom dia. Ah, ele que entrou aí. Good Bom para morning. aprender o português. Bem, então, Eduardo, eu estou à frente, né, da gestão da Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e, por consequência, da política nacional. Isso é um grande desafio, né, porque o Brasil é imenso e nós temos uma diversidade de cidades com suas características peculiares, com suas necessidades do ponto de vista de atenção à saúde também particulares, né? É, e em meio a essa dificuldade toda, apesar, né, dessas dificuldades e características diferentes, trabalhar na área das PICs é muito prazeroso, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Então, compensa aí todos os desafios possíveis, né? Bem, nós temos uma política, como você bem falou, é interessante porque poucas pessoas sabem, né? Mas temos uma política no Ministério da Saúde chamada Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, né? E já tem 16 anos de implementação no nosso Sistema Único de Saúde, completou 16 anos agora em maio, e essa política nos promove, né, nos dá diretrizes para que sejam, então, organizados, estruturadas ações, programas e projetos, para que essa política ela seja implementada nos estabelecimentos de saúde. Então, nossa política iniciou lá em 2000, quando ela foi implementada, em maio de 2006, iniciou apenas com 5 práticas. E aí, depois, né, em 2017, em 2018, houve uma ampliação dessa política no sentido de inclusão de mais práticas. Então, ao total, hoje, os municípios, né, têm aí a disponibilidade, obviamente, avaliando o seu contexto, disponibilidade de profissionais que podem atuar com essas práticas, um cardápio, eu diria, né, de 29 práticas que podem ser incluídas no seu sistema e então oferecidos para os usuários do SUS, né? Esse é só um início, então eu deixo aí para você para a gente ir conversando, porque senão eu falo a manhã Não, inteira. mas é ótimo. Para quem não sabe, no final do ano passado, é importante, acho que tem informação lá. Inclusive já está no nosso canal do YouTube. No final do ano passado, eu conduzi uma série de lives sobre as PICs. A ideia era fazer uma live sobre cada uma das PICs. Inclusive, eu falo isso lá, acabou não rolando porque virou um dinossauro o projeto, mas eu fiz uma em conjunto com a Cristiane, onde ela fala mais extensivamente sobre isso. Quem quiser, vale a pena, né? Agora, uma coisa que sempre vem, né? Da onde vem essa ideia das PICs? Da onde que o Brasil, o Ministério da Saúde, tirou esse coelho da cartola e aquela informação, né? Que muita gente não sabe a posição do Brasil nesse aspecto das práticas integrativas e complementares no cenário mundial, né? Acho que é legal ressaltar isso. Porque a gente que está aqui dentro, às vezes não tem muita ideia de como que estão as coisas, né? No panorama global aí.
Perfeito. É importante mesmo, Eduardo. Bem, a área das práticas integrativas, né, ela não é uma área nova, digamos assim. Aqui no Brasil, por exemplo, como eu mencionei, são 16 anos de implementação da política no SUS. Eu sou a terceira gestora que está à frente da política nacional, então tem um caminho percorrido antes, e para mim, o grande ganho de tudo isso, desse movimento, de implementação dessas práticas no SUS, foi exatamente a implementação da política. Para mim, o maior ganho é a implementação da política pelos seus diversos aspectos e possibilidades de atuação de forma transversal com outras pautas de outras políticas, né? Então, bem, o tema ele já vem sendo dialogado, digamos, institucionalmente, né, a nível de Nações Unidas, desde a década de 70. Né? Na verdade, desde a declaração de Alma-Ata, né, em 78, que aí se recomendaram, né, ali houveram recomendações de que as medicinas tradicionais dos respectivos países ali que compunham as Nações Unidas fossem valorizadas. Então, a partir daí, a Organização Mundial de Saúde, né, iniciou uma série de estudos onde começou a colocar para os seus países membros a possibilidade de verificar, né, e de valorizar essas medicinas tradicionais. Aqui no Brasil, essa discussão ela vem ocorrendo após essa valorização pela Organização Mundial de Saúde. Essa discussão foi trazida para a Conferência Nacional de Saúde. E a partir daí, né, em diversas arenas de discussão, o tema foi colocado como um tema prioritário e importante de ampliar o cuidado em saúde com as práticas integrativas. Internacionalmente, o que nós chamamos aqui no Brasil de práticas integrativas e complementares em saúde é conhecido, reconhecido pela OMS com outro nome, que são as medicinas tradicionais complementares integrativas. É a mesma coisa, só muda um pouco o nome. Né? E assim, a OMS vem, né, tem uma estratégia, todos podem acessar, quem está aqui nos assistindo, pode acessar o site da OMS e verificar que lá, dentre os tópicos de saúde, vocês podem colocar Traditional and Complementary Medicine, é o termo em inglês, né? É onde vocês vão achar lá a página onde tem uma biblioteca extensa de documentos, com várias informações. Inclusive, vocês podem acessar por lá a estratégia global de medicinas tradicionais, onde tem aí uma vigência de 2014 até 2023. Então, tem muita informação interessante. Então, só finalizando essa sua pergunta, todo esse contexto já vem sendo, né, em síntese, discutido, promovido desde a década de 70 e se materializou aqui no Brasil por meio da implementação da política em 2006. É uma coisa que é importante, que tem a ver até com o evento, né, no dia 22, que as PICs, isso é uma coisa que eu ainda não sei direito, eu sei que você sabe muito mais, né, isso daí, questão dos diálogos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Parque Vicentino Aranha aqui em São José, ele cumpre essa agenda, não sei o nome correto de dizer, e o nosso evento, eles propõem realizar um evento a cada 2 meses, sob a pauta dos diálogos, né, que acho que são 16 ou 17 itens, já me falaram, mas eu nunca lembro. E o desse bimestre vai ser a Expo Pix. Né? Você quer falar um pouco sobre isso? Como é que se dá essa inter-relação? Isso é bem interessante, sabe, Eduardo? Eu estava assim, cada viagem que eu faço, né, os convites que nós vamos recebendo lá pela coordenação nacional, eu tenho feito algumas reflexões do ponto de vista mesmo de análise de situação de saúde de cada lugar, né, de cada cidade, de como que a implementação dessas práticas integrativas poderiam contribuir, né, tanto do ponto de vista de promoção da saúde, né, que para mim é a cereja do bolo quando eu penso em PIX, como também do ponto de vista de prevenção das doenças, que na verdade é o mais comum que nós profissionais da saúde, com a nossa racionalidade, com forma de pensar, que a gente conduza, né, esse tema. Mas para mim o mais coerente seria pensar em PIX como promoção da saúde. Bem,
E, assim, analisando um pouco São José dos Campos, né, eu vejo algumas características interessantes. Então, eu vi que a cidade, ela é uma das cidades que tem o IDH mais alto de São Paulo, né? Na última pesquisa do PNUD, que é o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, esse IDH estava em torno de 0,8. Não sei se isso aumentou, né? E também São José dos Campos tem aí o título de cidade inteligente, né? Que é uma das poucas cidades do mundo que tem esse título. E aí eu fiquei pensando em várias coisas, né? Que inclusive eu vou ter uma agenda também com a Secretaria Municipal de Saúde aí, né? Anterior ao evento. Que se manifestou com interesse de aprofundar um pouco a temática e talvez ampliar o programa de PIX que já tem na Secretaria Municipal. Então, eu fico pensando, com essas características, né? Como que São José, que já está nessa agenda, né, já se comprometeu com os indicadores das Nações Unidas, que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? São 17 objetivos. O terceiro, que é vinculado à área da saúde, que está relacionado à saúde e bem-estar. Então, simplesmente trata-se, Eduardo, de decisão do ponto de vista de gestão. Gestão sensibilizada do ponto de vista de Secretaria de Saúde e também da Prefeitura, que queira ter esse olhar para a promoção da saúde, como fazer para que as ações do Plano Municipal de Saúde estejam alinhadas e direcionadas para alcançar esses objetivos, as PICs, para mim, são assim o filé para que se possa alcançar, né, esses objetivos de forma, eu diria, assertiva. Né? E que de fato pudesse promover cada vez mais com que as pessoas conhecessem e buscassem os serviços de Pix nos seus respectivos estabelecimentos de saúde. Você falou bastante coisa legal, né? Eu vou tentar dar uma alinhavada porque é muita coisa, né? Eu tô nessa história das PICs, né, há muitos anos, desde eu costumo dizer, né, desde antes de usar o nome integrativo, né? Eu sou da época do alternativo e complementar. Comecei em Olha, 98, ainda na faculdade, na graduação de medicina, estudando acupuntura. Eu tive várias oportunidades, né, que se apresentaram, né? Eu fui já diretor da então Associação Brasileira de Medicina Complementar. Isso devia ter uns 25 anos de idade e as pessoas lá que compunham a diretoria eram bem mais velhas que eu, eram os caciques das áreas, das respectivas áreas do Brasil. Então ali eu fui exposto a muita coisa que hoje está dentro da política e algumas que ainda não estão, né? Então isso faz parte da minha história, né? E por que eu estou fazendo esse gancho? Isso é muito interessante, né? Eu sou médico, né, de formação, e o médico ele é muito treinado a olhar a doença e esse paradigma da saúde, né? Quando a gente fala de promoção em saúde você usou um termo, prevenção de doença, isso. Né? Para mim, na minha cabeça, a prevenção de doença é uma consequência da promoção da saúde. Né? É um efeito colateral, vamos dizer assim, na verdade é um efeito benéfico. Né? Então é natural, e as PICs elas vêm muito com esse enfoque do olhar do rever os hábitos, rever a vida, como você se coloca, tanto que você tem práticas, meditação, yoga, você tem sistemas completos, tudo isso vai ser, a gente vai dar uma pincelada no dia 22, tá bom? Fiquem atentos. Que propõe um olhar ampliado sobre como a pessoa vive, conduz a vida dela. Né? Orientação alimentar, de práticas, de acordar, de dormir, do que comer, no que comer e atividade física. Enfim, né? Uma última coisa que me vem, né, que eu vou fazer aí uma pergunta. E o Brasil, ele é uma referência em Pix no mundo, não é? Dá para ter uma ideia? Porque que é aquilo que eu falei, né? A gente fica aqui dentro, a gente não vê como é que está lá fora. Né? E às vezes as pessoas perguntam ou têm essa curiosidade ou não sabem, e eu acho interessante trazer isso à tona. Eu não sei se algum outro país no mundo, né, tem uma política institucionalizada, né, de práticas integrativas, né, ou é uma coisa mais solta de iniciativas de instituições ou particulares, né, privadas em última instância. Bem,
o que que nós podemos dizer? Segundo o último relatório, Eduardo, da OMS, que fala sobre a implementação, né, das políticas de ações institucionalizadas pelos respectivos governos dos países membros, mostra ali que mais de 50%, eu não lembro exatamente agora a porcentagem, mas mais de 50% dos países membros da OMS, isso inclui o Brasil, né, já tem alguma normativa relacionada à implementação das práticas nos seus respectivos sistemas de saúde. Né? Então, isso nós temos, e isso tem crescido. Como esse relatório é de 2019 e tinha essa porcentagem, né, de mais de 50%, certamente isso já se avançou, não tenho dúvidas, né, não sei mensurar quanto. A OMS está atualizando esse relatório, inclusive já solicitou ao Brasil dados, nós já repassamos, então eu creio que até o segundo semestre de 2023 a gente tem esses dados atualizados, né? Vocês sabem, né? Se não sabem, estão sabendo agora, que o SUS é o maior sistema, o nosso SUS é o maior sistema do mundo, né? Público de saúde. E uma vez que ele é o maior sistema público de saúde, nesse quesito de implementação dessas práticas num sistema público, nós somos a referência mundial. Temos sim diversos desafios de implementação relacionado às práticas integrativas, mas também relacionado a qualquer outro tipo de iniciativa de saúde no SUS, né? É complexo, sim, não é fácil. A nossa secretaria trabalha, a Secretaria de Atenção Primária em Saúde, foi uma das mais demandadas, né? Diria-se uma secretaria que trabalhou diuturnamente, né, nesse cenário que nós tivemos aí delicado de Covid, vem trabalhando fortemente, né, para implementar, para divulgar as práticas integrativas, né? Eu estou falando aqui para vocês, mas somos uma equipe, é a equipe da secretaria inteira, né, que trabalha. Nós aqui, especificamente na nossa coordenação, nós somos uma equipe pequena de 8 pessoas para dar conta do Brasil inteiro. Então, eu já diria que os desafios já começam daí, da gente poder ter, né, uma ampliação talvez no futuro, né, da própria política e, por consequência, de equipe, né, e de insumos e de financiamento. Mas sim, Eduardo, apesar das dificuldades, nós somos referências, inclusive para diversos países, né? Nós participamos de diversas arenas internacionais de discussão, para quem não sabe, né? Nós temos um fórum específico dentro do BRICS, que é o Bloco Econômico Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, nós temos uma sessão onde nós só discutimos medicina tradicional. Então, anualmente, durante um semestre, nós temos reuniões, né, periódicas, onde nós tratamos os interesses do bloco, né? E também nós temos outras iniciativas bilaterais ou trilaterais entre países, onde nós discutimos esses interesses, ações, o que vamos fazer juntos, né? Como podemos, cada país com a sua expertise na área das medicinas tradicionais, ajudar um e outro. Então, por exemplo, já finalizamos um memorando, tivemos reuniões com Índia e China para estruturação de memorandos de entendimento entre os dois países para cooperação nessas áreas. Então, a gente sabe que a medicina tradicional chinesa é milenar, assim como a medicina tradicional indiana, né, que mais conhecida é a Ayurveda. Então, estamos a caminho, né, de celebrar esses termos de cooperação de entendimento entre os países. E, por exemplo, essa cooperação entre Brasil e Índia já está um pouquinho mais avançada, né? Inclusive com perspectiva de visita do governo indiano ao Brasil, agora até o final do ano, para que a gente possa celebrar essas cooperações, né? Então, as perspectivas são interessantes, nós temos muito a ensinar, sim, mas também temos muito a aprender com os outros países. Acho que é uma troca muito rica, né? Muito rica. Se a gente parar para pensar que a gente tem Índia e China dentro desse bloco, além do Brasil, lógico, que tem a medicina, que tem o nome correto, né? A medicina autóctone do Brasil, que não é só indígena, tem outras, né?
que está vindo muito forte agora. Mas falar um pouco do evento, né? Que eu gosto de aproveitar o teu saber, que eu acho uma oportunidade rara e muito especial. Mas assim, como que o evento surge? Bom, eu falei um pouco da minha história. As PICs permeiam a minha história. Antes delas existirem, eu já estava nisso, né? Um pouquinho antes da política, ou ali meio junto, né? Mas isso, ganhar esse corpo. E assim, eu venho tentando conduzir, né? Eu tenho olhado muito para a questão da cultura integrativa, da visão integrativa, do olhar integrativo, que é muito mais amplo do que só a saúde, né? Trazer esse olhar para a vida das pessoas, né? Que as PICs trazem isso de alguma forma, né? O foco é saúde, mas é mais amplo que isso para a educação, para a vida em sociedade em geral, né? E estou tentando, de uma forma ou de outra, tentar aí dentro do que eu posso, do que eu tenho na mão, do que me é possível fazer, conduzir coisas, como as lives que eu fiz. Já fiz lives anteriores, né, do final do outro ano, sobre algumas das práticas, mas aí com foco em saúde mental, que foi a época, a moda das lives, né, quando entrou a pandemia. No final do ano passado, estou tentando estruturar um grupo de estudos em PICs, tenho várias ideias em formação de cultura integrativa, visão integrativa. E, curiosamente, né, nesse final de semana, teve, no Parque do Centenário, uma referência aqui na cidade, quem mora aqui sabe, né, um lugar muito legal, muito agradável, no meio da cidade. E teve uma feira gastronômica, que, por sinal, está tendo a segunda edição dela hoje, nesse final de semana. Aí eu estava, né, com essa ideia das PICs e tal, eu falei, se tem uma feira gastronômica, por que não tem uma feira de PICs? Né? Por que não? Se as pessoas querem levar as culinárias, né? Por que você não pode levar as práticas? Eu falei, legal. Acho que eu vou pensar nesse negócio com mais seriedade. Bom, daqui 2 semanas teremos. Né? Tenho, né, a oportunidade de ter o contato com a Valéria Israel, que é, se eu errar o cargo, por favor, me perdoem. Ela é a coordenadora cultural do Parque de Centenaranha. E aí eu sentei com ela, falei, o que você acha? E fomos estruturando e está acontecendo. E assim, o nome Expo, né? Isso me veio ontem, né? A ideia é expor as PICs para o mundo, né? Tirar o véu que cobre e mostrar, falar, olha, tem isso. E por que o parque? Eu cheguei a pensar em fazer num ambiente acadêmico, mas aí ia ficar muito centrado em graduação, em pesquisa, até um lugar mais deslocado da cidade. O parque é uma referência na cidade para todo mundo. E a Expo Pix é para todo mundo. Para quem não é da área de saúde, para quem está na vida, né? Para quem está vivo, porque ela beneficia a todos. Quem busca tratamento, quem oferece tratamento, seja terapeuta, profissional da área de saúde que não é médico, gestores de políticas públicas e privadas, investidores, não importa. É para falar, olha, isso existe, isso é legal, isso ajuda as pessoas, isso pode te fazer bem. Então é um evento aberto, num lugar que todo mundo tem acesso, que é uma referência na cidade, programação cultural, né, também, divulgação, várias coisas. E para mim era muito claro algumas coisas. Foi um malabarismo montar a programação, porque tinha muita coisa muito legal para pôr num final de semana. Algumas pessoas falam, mas isso, aquilo. Então, num dia não cabe tudo. A ideia é que esse seja o primeiro evento. Uma ideia é criar uma cultura, é levar a visão integrativa, é falar das PICs, que as pessoas conheçam, saibam né, vivam isso. A ideia é replicar, multiplicar esse evento, não só em São José, em outros lugares, para fazer polos, né, criar polos de germinação disso, com, em geral, profissionais locais, que faz mais sentido, que é o que eu estou fazendo aqui. Né? E também, duas coisas importantes, se são práticas, o evento tinha que ter prática, vivência. Então a gente vai ter vivência de yoga, meditação, constelação, palhaçaria, que não está elencada nas PICs, mas já é usada na prática hospitalar há muitos anos, né? Não preciso falar, todo mundo conhece. Musicoterapia, dança circular, para as pessoas viverem, para saberem, porque afinal são práticas, a gente aprende elas vivendo elas. E essencialmente mesas de discussão, por alguns motivos. Primeiro, porque eu acho que as PICs estão nesse momento de serem discutidas, né?
mas na troca para trazer à tona e também porque tinha muita gente muito bacana para falar em um período curto de tempo. Uma delas é você. Né? Seria uma judiação você vir de Brasília até aqui e você ter meia hora para falar. Não, você tem que falar o dia inteiro. Né? A Maria de Fátima, aqui do Núcleo de Pix de São José, e ter espaço para outras, né, pessoas falarem um pouco de algumas abordagens, como a mesa de sistemas completos. Então a gente vai ter uma perspectiva geral das PICs com a Cristiane, né, vai nos dar essa honra. Depois uma mesa redonda falando do estado atual das PICs, outra falando dos sistemas completos elencados na política, porque a gente tem técnicas e sistemas completos, sistemas médicos completos. Vamos explicar um pouco o que é essa diferença e as perspectivas futuras. Vamos ter também eu falando de uma ideia que eu tenho sobre cultura integrativa, que é como organizar as PICs, que é a Dharma-terapia e as vivências práticas. E, assim, aí tem várias cerejas nesse bolo, né? Felizmente eu ganhei uma caixa de cerejas para colocar no bolo. Uma delas é Cristiane. A outra é um guru da Índia que está vindo, inclusive vai conduzir um retiro aqui em casa, né, de meditação nesse final de semana do evento. E nós vamos ter o privilégio de ter uma conversa com ele no modelo satsang na hora do almoço, então vai ser muito especial, vai ser muito legal. Né? Então é mais ou menos, dá uma geral do evento. Né? Eu não posso falar muito porque eu sou fã do evento. Eu brinco, né? No momento eu me dei conta que alguém tinha que fazer isso e eu falei, acho que eu posso fazer então. E está acontecendo. Que bacana, né, Eduardo? Eu acho que é isso, a gente tem que ousar. Você imagina, né, que enquanto representante, né, do Ministério da Saúde, a gente recebe demandas de diversos graus de dificuldade, enfim, demandas variadas, né, perguntas e também muitas críticas, né? Só que o Ministério não resolve tudo sozinho, né? Então, eu realmente, assim, eu apoio e sou bem fico, né, bem feliz quando eu vejo iniciativas assim que realmente de forma séria, estruturada, querem promover as PICs nos municípios, né? A última viagem que eu estive foi em Caxambu e foi assim um evento maravilhoso. Eles implementaram a política a nível municipal, né? Em setembro saiu a portaria. E logo na sequência eles fizeram um seminário, exatamente, né, em comemoração a esse momento, e também para tentar resgatar um pouco, e nós fomos ao parque, que é um ponto bem especial de lá, de Caxambu, e todos envolvidos, secretarias de saúde, secretaria de turismo, né, secretaria de educação, o prefeito estava no evento, e tivemos um momento no parque, porque não sei se você conhece Caxambu, né, mas Caxambu, pois é, Caxambu tem uma questão bem interessante, que são as águas medicinais, as águas terapêuticas, e lá o forte de Caxambu é o termalismo, que é uma das práticas que está no SUS, né? E por incrível que pareça, Caxambu também iniciou, se não me falha a memória, em 2005, um sistema de florais próprio da cidade que utiliza as águas medicinais de Caxambu juntamente com as flores que nascem aos redores das fontes medicinais. Então, olha que interessante. E aí, Belíssimo, belíssimo. muito interessante. E aí, quando a gente vai ver, né? Eu fiquei assim surpresa quando eu tive esse conhecimento dessa particularidade de Caxambu. E aí, estudando um pouco sobre a cidade, vendo algumas coisas, e conheci lá na cidade o brasão da cidade, que é super interessante. Convido vocês a pesquisarem o brasão de Caxambu, que está lá escrito Medicina entre Flores, de Uau! 1901, que tem toda uma história com Rui Barbosa, onde Rui Barbosa, entre aspas, profetiza, né? Dessas fontes jorrarão luz como as estrelas. Então, eu vejo assim que os florais de Caxambu aí vão ter um papel bem interessante. E aí, Eduardo, eu fiquei pensando, né? Eu fui pesquisar o brasão de São José dos Campos, porque eu tenho feito Ah, essa uma questão assim mais pessoal e fico pensando qual que é a mensagem ali
aquela cidade, aquele lugar, qual que é o chamado daquele Daqui a lugar? pouco eu vou falar de cavalaria medieval, então, do simbolismo, mas Então, segue aí. e olha que interessante, eu estava pesquisando isso, estudando um pouco de São José dos Campos, estudando a cidade do ponto de vista de estrutura de saúde, e aí eu sempre vou no brasão, né? E quando eu fui lá ver o brasão, eu achei muito interessante, porque você vai ter no brasão, um dos componentes do brasão é o lírio, né? Com ali a referência do Rio Paraíba, né? O nome do rio aí é Rio Paraíba. E também a mensagem que está no brasão é a seguinte, vou ler aqui. Áurea, aura terraque generosa, ou seja, generosos são os ares da minha terra. Então eu fico pensando, né, o que que essa mensagem traz para gente do ponto de vista de saúde, de promover a saúde e promover com as práticas integrativas. Eu achei interessante, lembrei aqui de trazer para vocês, porque acho que a gente vai descobrir um pouco isso aí no, né, na ExpoPix, né? Para falar um pouco, né? O ano passado eu estudei muito, né? Muito simbologia. E uma das coisas que eu fui atrás foi dos contos da cavalaria, né? Basicamente os contos arturianos, que são fantásticos. E inclusive fiz uma live com o Patrick Paul, tá lá, sobre transdisciplinaridade, mas ele é um dos grandes estudiosos no Brasil, talvez no mundo, sobre cavalaria medieval, alquimia medieval, cabalá. Ele é homeopata, ele é médico homeopata, é acupunturista, né? Enfim, o cara é fantástico. Vem o Fernando Binardi, que estará conosco, é amigo pessoal do Patrick Paul, né? Vai falar sobre transdisciplinaridade também. Então, o evento tá, assim, para mim tá imperdível, né? Bom, falar um pouco de simbologia, né? E eu me dei conta a história do cavaleiro medieval, tem toda uma simbologia, né? Ele estava lá, aí ele estava na corte do rei Arthur, ia para o mundo, pegava um cavalo, punha a armadura, a lança, a espada e o escudo, né? Para simplificar, para não dar um spoiler total, o escudo, que é o brasão, né? No fim das contas, que ostenta o brasão, é o coração, é a causa pela qual ele luta, a causa que ele defende, a causa que o move. Então você está falando isso é muito bonito, é muito bonito. Aí tem a É, simbologia do cavalo, da armadura, da lança, de tudo, mas é isso, né? Faz total sentido, né? Qual a causa que defende, que você ostenta para o mundo e que te ampara, né? qual Bom, que é a mensagem, né, disso tudo aí, do ponto de vista, qual que é o convite, né, que a cidade está fazendo para a gente? Porque eu vejo, assim, ampliando, né, a nossa visão, eu quero aqui colocar para vocês uma perspectiva minha bem pessoal, né? Saindo um pouco do contexto institucional, do sistema governamental, eu vejo que a política de práticas integrativas, em sua essência, isso já é uma reflexão que eu venho minha pessoal há muito tempo, desde quando eu ingressei nas PICs por um chamado pessoal de autoconhecimento, que essa política é muito mais do que uma política institucional. Ela é um convite para que a gente faça uma reflexão do que de verdade significa o que é saúde. E a gente sabe que algumas dessas práticas vão nos conduzir a um caminho de autoconhecimento, de autonomia enquanto seres humanos e do que estamos fazendo aqui neste ponto nosso da nossa existência. Então, é muito mais do que simplesmente uma. Simplesmente não, né? É muito mais do que uma política que está no SUS ali. Realmente é muito mais. Eu, por exemplo, a primeira prática que eu tive contato, que eu entrei em contato, que foi inclusive por uma amiga nossa em comum, Eduardo, a Ana, né? Que é minha grande Ana Tereza. querida amiga de longas caminhadas. E tem O não reiki, só o dedo dela nisso, mas as duas mãos dela em tudo isso. exato. O reiki foi a prática que primeiro eu tive contato, que realmente eu entrei fundo e que me conduziu a um caminho diferente de tudo que eu já tinha visto. E aí, a partir do reiki, várias outras coisas surgiram, a minha curiosidade, né, me levou para outras coisas. O reiki, sem dúvidas, é uma das práticas que eu mais estudei, que eu fiz diversos sistemas, fui até buscar o sistema original, né, uma formação que tem no Japão, eu fiz também, a mesma que a Ana fez, né, do Jikiden Ah, Reiki. legal.
E a partir do reiki, quando a gente se conecta de fato com o reiki, o que, que significa? Eu cheguei na meditação. Eu cheguei em várias outras, mas a meditação também, o reiki e a meditação são as minhas práticas diárias, e que realmente assim me colocam no patamar, me colocaram no patamar de conhecimento importante e que fazem a diferença no meu dia a dia, né, para lidar com algumas questões que vocês devem imaginar que não deve ser fácil trabalhar num contexto tão difícil, né, e complexo como é o ministério. Mas aí viver as práticas faz a diferença. Não só falar, né? A gente não adianta a gente ser só teórico e falar da boca para fora. Se a gente não vive, se a gente não coloca isso na nossa vida e de fato não se rende, né, às transformações que uma prática ou outra promove, simplesmente talvez a gente encontre aí muitos bons técnicos, né, mas que não estão conectados com o propósito. Então, eu convido assim todos a, de fato, assim pensarem qual que é aquela prática, né, que toca o seu coração, qual que é aquela prática que te chama a atenção e que por meio dela você pode ser melhor em vários aspectos da vida. Para mim foi o reiki e a meditação e várias outras também que me ajudaram. É por isso, é exatamente esse o motivo pelo qual o evento é vivencial, experiencial, porque tem que viver. Senão a mensagem é vazia, né? Ela é oca. Tem uma tradição, a tradição do sul da Índia, né? Quem me conhece sabe, que eu gosto muito, que é anterior ao Ayurveda, né? Que é a tradição do norte, é a tradição dos sábios yogis, os siddhas, né? Que congregava a tradição do yoga e da medicina, que depois virou Ayurveda, numa só tradição. Eu tive a oportunidade, o primeiro livro que eu li de um mestre Siddha falava ali, você é a mensagem que você quer passar, né? Ou seja, você não é teórico, é prático, você vive, você exala aquilo, né? E é exatamente o que você está falando, que é a jornada do terapeuta, o mito da caverna de Platão. Tem várias vertentes teóricas ao longo da história para mostrar isso. Você vive aquilo e aí você consegue passar aquilo. Eu digo que transborda, né? Eu estou transbordando Pix nesse momento, né? Que bom. Eu queria saber se e qual para né, lembrei uma coisa importante. O Ministério fez a parte dele, né? Ele nos deu essa oportunidade de institucionalizar 29 técnicas, práticas, sistemas, técnicas, que eu falo, brinco com as pessoas, falo, não precisa de mais nada, já tem coisa para cá, dá para fazer tudo ali dentro, né? Tem caminho para tudo ali dentro. Para mim, né, para uma pessoa como eu que tem uma história anterior à política, algumas pessoas não já pegaram a política, então elas não sabem o que é isso. Você ter o campo aberto para desbravar, porque antes estava fechado, a gente desbravava, mas a gente pulava cerca. E às vezes vinha o dono das terras dar uns tiros na gente, e a gente tinha que sair correndo. Agora a porteira está aberta, a gente pode entrar, pode falar, pode divulgar, então é muito gostoso, é muito legal, né? Então é muito importante ter a política nacional, é essencial, na verdade, principalmente para nós profissionais da área da saúde, que temos um conselho regulatório, né? Então a gente tem aí uma série de questões, não vou entrar no mérito, mas é muito importante ter o Ministério ter nos dado esse aval, né? Falar, ó, vai lá que eu tô aqui, tô segurando. Agora, para a gente ir finalizando, né? Temos algumas perguntas, mas acho que não vai dar para contemplar as perguntas. Essa pergunta que foi feita do qual o caminho para atuar, se não me engano, está respondido na live que eu fiz com a Cristiane no final do ano passado, então dá uma olhada lá, estou puxando para assistir o canal. Já está no canal da Expo Pix essa live. E, na sua opinião, qual a importância desse evento para as Pix? Especificamente da Expo. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu queria só puxar aqui um ponto, daí, considerando o raciocínio que você fez, né? A gente tem 29 práticas incluídas na política e o gestor, né, do município, enfim, dos municípios do Brasil aí, ele tem ali a liberdade de poder escolher, dentro também do que é possível, né, da sua gestão, do seu recurso,
quais são as práticas que ele vai oferecer ali, né? E é muito importante que o gestor ele tenha a consciência de é, convidar, né, desculpe, de contratar profissionais que tenham a qualificação adequada para trabalhar com as práticas integrativas, porque se trata de uma questão de segurança também do paciente, né, da pessoa que busca, do usuário do SUS. Então isso é muito importante. E para trabalhar com o Pix, a gente sim precisa estudar muito. A gente precisa se dedicar. A gente tem pessoas, né? Conheço pessoas que não são da área da saúde, que são terapeutas. Inclusive, essa área se disputou no Brasil. Não foi pelos profissionais de saúde, né? Foram por pessoas que. Um misto, né, de profissões. Pessoas que já eram, ou eram da área da saúde, ou de qualquer outra área, mas que tinham essa formação e foram aí buscando todo um caminho, né, relacionado à formação e oferta dessas práticas. Por exemplo, todas as práticas que eu tive formação não foram com profissionais da área de saúde. Interessante notar isso, né? E aí, né, Eduardo, quando a gente pensa em 29 práticas, de fato, sim, eu concordo que são muitas práticas. Inclusive, uma das coisas, né, que nós recebemos com muita frequência no Ministério é a solicitação de inclusão de mais práticas. E, na verdade, o que nós estamos necessitando nesse exato momento, e a minha decisão particular enquanto responsável pela pasta no Ministério, que é de não incluir nenhuma prática no momento. Até porque nós necessitamos realizar uma avaliação da implementação da política, de como está hoje no Brasil, e isso nós temos uma parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós já tivemos reunião, já coloquei a ideia, desenvolvemos a metodologia, e em breve isso vai correr no Brasil. Um estudo nacional para a gente avaliar isso. Porque para fortalecer a política no SUS, nós temos que desenvolver uma metodologia de monitoramento e avaliação da política e também criar indicadores para a política. Então, são aspectos um pouco mais, eu diria, teóricos, né, do ponto de vista de política pública, mas que no fim das contas isso vai reverberar para o próprio usuário do SUS, que vai ter uma maior e melhor qualidade, ampliação dos serviços de Pix no SUS, né? E aí, nesse momento, a gente não está incluindo, mas a gente quer qualificar e melhorar o que já tem, né? E ampliar o que já tem. E aí, Eduardo, bem, respondendo, enfim, né, a sua pergunta, qual que é a importância do evento? De fato, sem nenhuma superlativização, eu de fato acho o evento extremamente importante, né? Eu vejo que levar o conhecimento das práticas integrativas para as pessoas é fundamental, porque eu posso apostar contigo que tem pessoas que não sabem que elas podem buscar as práticas integrativas na Secretaria de Saúde de São José dos Campos. Então, por isso que eu digo, como eu disse lá no começo, né, que a ideia foi muito assertiva de fazer o evento no parque, né, num ambiente ali que é aberto, onde você mencionou que é um evento que tem ali, que é um local onde muitas pessoas circulam, né, e você vai ter, o seu evento foi muito bem construído, tem muitas pessoas que a gente conhece, né, é, a gente vai ter a Tibetan House, vai ter os Florais de Saint-Germain. Se você puder falar outros também que eu não conheço, né? Pessoas que são referências no Brasil para discutir temas importantes, como o Fernando Bignardi. O Ministério da Saúde vai estar aí também para compartilhar um pouco de todo o contexto, né, nacional de implementação da política. A Ana, que eu sei que é uma das referências hoje no Brasil em termos de reiki. E eu simplesmente creio que vai ser um evento importante, onde a divulgação das PICs vai ser o ponto central, e com foco na promoção da saúde, que é o mais importante. Promoção da saúde e não prevenção de doenças, porque quando a gente pensa em prevenir doenças, a gente volta para a roda, né, de pensar que o conceito de saúde está na medicalização e no combate às doenças. E eu digo que essa foi uma reflexão muito profunda para mim, porque enquanto profissional da área da saúde, que até o pós-doutorado, na área de infectologia, de doenças infecciosas, o meu pensamento a vida inteira foi nessa questão do combate às doenças, que por sinal é uma área que eu adoro, né? A área de vigilância, de epidemiologia, foi aí a minha construção. Mas a partir do momento que eu entendi
que eu vivenciei as práticas integrativas muito antes de entrar na coordenação, né, de PIX na minha vida pessoal, e eu vi essa diferença, e eu pude fazer essa transformação de consciência, eu vejo que eventos como esse são de grande importância para poder levar esse conhecimento ao público e para que o público tenha cada vez mais a autonomia sobre o seu processo de viver o que é saúde, de fato. Então, é isso que eu acho importante. Então, parabéns, né, pelo evento, parabéns aí à Secretaria Municipal de Saúde, todas as universidades que estão envolvidas, todas as pessoas, né, que estão vibrando aí positivamente para que o evento aconteça. Eu tenho certeza que vai ser um grande evento. Vamos torcer para não chover, né? Ah, sim, sim. Vamos rezar aqui, torcer, pedir para todo mundo. Assim, você falou, né, da saúde. Não vou dar um spoiler, mas um dos pilares do que eu chamei de Dharmaterapia, e tem vários motivos para ter esse nome, né, precisar, na verdade, surgiu aqui no fundo desta casa, eu ainda não morava aqui, né, numa conversa de uma proposta de trabalho com medicina integrativa através das PICs, né, a pessoa que trabalhava fazia parte de marketing para mim, mas que nome? Você precisa dar um nome para isso. Daí eu parei. Dharmaterapia, ela achou que eu estava brincando. Eu falei, não, é isso mesmo, né? É uma palavra em sânscrito, né? Que uma das traduções possíveis é propósito, mas ela é muito mais ampla que isso, como qualquer palavra em sânscrito. Na época eu estava muito envolvido com yoga, com a tradição védica e tal. Ela, não, eu falei, é isso mesmo, Dharmaterapia, pode por aí. E virou, né? Já tem 2 anos e meio, na verdade, quase 3. Que é essa visão mais ampla, que justamente sai desse paradigma da doença. E esse é um dos pilares, esse olhar, né, saúde e doença, um dos pilares que eu vou falar, né, naqueles minutos que eu vou ter para falar da Dharmaterapia. Tem algumas coisas, essa é uma das centrais. Não vou falar agora porque eu quero que vocês acompanhem o evento. Então, assim, para dizer, né, esse evento não seria possível sem muitas pessoas, né? Eu acabo sendo o idealizador ou realizador, mas tem muita gente envolvida de várias formas possíveis. A Ana Tereza é uma delas, que talvez não esteja com a gente no dia, né? Mas não sei se você está sabendo, depois eu te falo, eu me liguei nisso agora, por questões pessoais. Você, Cristiane Matos, que a Ana nos uniu, né? Nos juntou, nos fez essa ponte. A primeira coisa que a gente fez junto foi aquela live, 1 ano atrás, já. Fantástico. Daí estão saindo várias coisas. O pessoal do Parque Vicentina Aranha, eu vou destacar a Valéria Israel, que super parceira, fantástica também. Nossa, tem tanta gente. O pessoal, a Metista Eventos, que está organizando, através da Carla, né, que está organizando o evento, estruturando e dando uma força brutal. Sem ela também não seria possível. A Rebeca, que é do marketing, que está fazendo toda a parte de marketing também, que eu não entendo nada, eu não sei nada, só faço besteira. Então, obrigado, também muito importante. E todos os parceiros, apoiadores, a Unesp, que está entrando com apoio monumental, fantástico, uma universidade que se espalha por todo o território nacional, os nossos patrocinadores, os Florais São Germano, a pessoa da Thalita Margonari, que foi o primeiro patrocinador, a primeira pessoa que acreditou no evento, que, enfim, muito obrigado. A Brasil Medicina Ocupacional, que é nosso patrocinador master, vamos dizer assim, que também acreditou e está acreditando na proposta, todos os apoiadores, todos os expositores que estarão no evento, então venham, participem, estejam conosco, porque é só o primeiro, é uma primeira sementinha de uma árvore que eu, se depender de mim, pretendo que seja gigante, mas quanto mais gente regar essa árvore, maior ela fica. Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui, a todo mundo que está ajudando, que estará no dia 22, e é você, Cristiane, pela disponibilidade. Não tenho, você sabe, né? Eu falo assim, o quanto você está fazendo por isso, o quanto você está acreditando, não pelas PICs, pelo evento. Então, ter o seu apoio é fantástico. E queria uma última palavra sua, uma mensagem para a gente encerrar. Bem, eu creio, né, Eduardo, que a vida assim coloca
os nossos caminhos para a gente oportunidades, né? O tempo inteiro, se nós estivermos atentos, né, em plena atenção para as oportunidades que aparecem, a gente vai enxergar ali oportunidades de poder estar dando o nosso melhor. Então, eu vejo o seguinte, nós estamos passando, né, por um momento de transição exatamente do significado do que é a saúde, né? Da importância de se promover a saúde e não de pensar apenas em prevenção de doenças. E eu vejo que as práticas integrativas, a Política Nacional de Práticas Integrativas, ela vem convidar as pessoas a transformar esse olhar sobre a saúde. E o que mais transformador, né, poderíamos ter na nossa existência enquanto seres humanos do que uma compreensão de fato do que significa ter saúde, do que é saúde e de ser e de ter autonomia com relação a esse processo. Então, eu vejo que esse evento, tudo que nós estamos fazendo do ponto de vista de Ministério da Saúde, todas as iniciativas, né, que nós empreendemos do ponto de vista de gestão pública para que chegue no usuário do SUS, tem um pouco esse olhar, promover a saúde. Fazer com que a população do Brasil tenha mais acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Que esse sistema melhore cada vez mais e que as PICs, que para mim assim é um diamante dentro de todo esse rol de políticas públicas do Ministério, que ele possa cada vez mais emitir sua luz e que essa luz chegue a cada vez mais pessoas, né? Então, assim, quero agradecer também, né, a São José dos Campos, na sua pessoa, em várias pessoas, né, que deram as mãos aí a você, que acreditaram nessa iniciativa, porque é uma forma de fortalecer, sim, a política no SUS, né? É uma forma, sim, de levar conhecimento. Então, agradecer também por vocês levantarem essa bandeira junto e realmente promoverem esse evento. A gente sabe que não é fácil organizar um evento, né? Realmente, assim, demanda muita responsabilidade sobre vários aspectos, diversos aspectos. E parabenizo vocês de verdade por essa iniciativa. Desejo que seja um evento muito exitoso, né, que alcance e supere todas as expectativas. E a gente vai se conhecer lá. Aguardo todo mundo, né? Divulgo também no meu perfil algumas coisas, infelizmente não dá para divulgar tudo, até por questão de tempo, mas as coisas principais estão sendo divulgadas por lá. Quero deixar, Eduardo, aqui um convite também para todos, né? Você já foi convidado para um evento que nós vamos fazer em Cuiabá, em novembro, que é o Ecopix, né? Encontro Centro-Oeste de Práticas Integrativas. Então, é um encontro que vai reunir secretarias de saúde, todos os coordenadores nacionais de PIX, e o foco é o fortalecimento da política no SUS. Então, vou estar divulgando mais informações também. Convido vocês a acompanharem também esse processo. E eu acho, Eduardo, que você está lá no evento também. Eu acho que a secretaria vai te convidar, porque eles gostaram dessa ideia aí da Expo Pix. Que legal. Bom, é o que eu falo. Se me chamar, eu vou. É isso. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. Ótimo domingo para todos nós. E daqui 2 semanas estamos juntos. Com fé em Deus. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.